Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Manuel Davi e estou aqui para te ajudar um pouco mais no seu desenvolvimento dentro da biologia. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito da história da ciência, obviamente da ciência da natureza e focando um pouco mais na área da biologia. Por qual motivo eu julgo que essa aula ela seja uma aula necessária para o nosso currículo? Porque ela faz um aparato geral, ela permite que você desenvolva uma visão geral a respeito do que é a biologia, do que essa ciência estuda e quais são as relações de interdisciplinariedade que ela tem tanto com a química quanto com a física, quanto com outras áreas do conhecimento. Então, a aula de hoje ela vai ser mais voltada para contar um pouco mais a respeito da história da biologia, como ela surgiu e quais foram as conquistas ou as descobertas mais recentes. Isso vai te dar um conhecimento um pouco mais amplo e uma noção melhor a respeito do que é essa maravilhosa ciência. Então é isso. Então vamos deixar de enrolação, deixa de corpo mole, afinal de contas, você não é um molusco. Coloca sangue no olho, aquele cafezinho padrão diamante na sua xícara e vamos aprender biologia. Então, gente, vamos lá começar o nosso processo pedagógico. A aula de hoje é a respeito da história da ciência. Então, vamos lá. Primeiramente, a biologia ela está dentro de uma área do conhecimento que é denominada por ciências da natureza. Já a gente compreende quais que são as disciplinas que estão dentro desse grupo, né? Então, o que são as ciências da natureza? Conjunto de conhecimentos, né, de saberes científicos que estudam tanto a natureza em composição quanto os seus fenômenos, né? Então, a compreensão dos fenômenos naturais é o objetivo das ciências da natureza. Mas veja que, quando nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de produção de um conhecimento. Quando nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando da utilização desse conhecimento aplicada à resolução de algum problema ou necessidade humana. Então a tecnologia ela se vale do saber científico para a criação, para a produção, para a formação de algum artefato, de algum objeto tecnológico que possa trazer qualidade de vida ao ser humano. E veja que essa proposta de aplicação de conhecimento é extremamente cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Então você tem uma prova que ela é mais direcionada a essa questão da aplicação do conhecimento. Então ela tem uma perspectiva mais tecnológica. Dada a complexidade da natureza, né? Seja dos seres vivos, seja da natureza em si, seja do planeta Terra, é evidente que uma única disciplina ela não é capaz de abarcar todo o conhecimento que é necessário para gerar essa compreensão do mundo onde estamos, né? Então, não, uma única ciência ela não é suficiente. Então, por isso que você tem várias e várias áreas do conhecimento. E dentro das ciências voltadas à compreensão da natureza, temos três ditas principais. A ideia de principal porque são as mais cobradas, por assim dizer, no ensino médio, né? Que são a biologia, a química e a física. Então, dentro das ciências da natureza, existem outras disciplinas a ela relacionadas, porém, essas três são cargo-chefe, por assim dizer, biologia, química e física. Mas só são essas três para compreender toda a imensidão da natureza? Não, é evidente que não. Nós temos outras formas, exemplo da geologia, geofísica, hidrologia, meteorologia, geografia física, oceanografia, pedologia. Então a natureza, você tem que ter essa ideia, que a natureza ela é extremamente complexa para ser vista de uma única óptica, né? Para ser vista apenas de uma única forma de pensar. Daí a importância de se ter
outras áreas relacionadas a esse conhecimento, né? Vamos saber um pouquinho sobre o que estuda algumas dessas disciplinas que estão relacionadas à ciência da natureza. Então vamos aqui falar com nosso amigo Silvio Santos para rodar a roda. Então vamos lá. Paramos na química. A química ela estuda, é mais concentrada no estudo das moléculas, né? Então é a ciência conhecida como a ciência da transformação, né? Ele estuda a matéria e suas transformações. Vamos rodar a roleta mais uma vez? Agora nós temos a geologia. Geologia basicamente são os estudos aí dos solos, né? Voltamos para a química, então vamos deixar virando de novo. Meteorologia. Meteorologia está relacionada ao estudo dos fenômenos meteorológicos, né? Estamos falando da questão aí do clima, né? Entre muitas outras áreas, você pode pausar e ir pesquisando mais a respeito delas, mas a ideia é que você saiba que elas existem, né? Que não é somente biologia, química e física. Dentro da biologia, o que é biologia? Pausa para tomar uma água. É importante se hidratar, hein? Bebe água. O que é a biologia? A biologia, muita gente tem já aquele hábito, né? Bios, vida, logos é o estudo ou tratado sobre. Então a biologia seria o estudo da vida. Beleza. Só que esse conceito ele esbarra em uma outra definição, que é a definição do que é vida. O que a gente poderia definir como sendo vida? Vida é ausência de morte? Sim, vida é ausência de morte, tá? Concorda que essa definição, que vida ela é a ausência de morte, né? Traduzindo, estará vivo se não estiver morto. Vê que a conceituação da palavra vida ela é difícil de ser dada. Então, ao invés de se pensar num conceito que define a vida, a gente procura estudar o quê? As características que um ser vivo manifesta, né? Composição química complexa, desenvolvimento, crescimento, reação a estímulos do ambiente, dentre muitas outras que a gente vai estudar em uma aula direcionada especificamente para as características gerais dos seres vivos, né? Então, basicamente, a conceituação de vida ela é complexa. Então, ao invés da gente ter a ideia de que a biologia é ciência que estuda a vida, é melhor a gente adaptar esse conceito com a proposta que eu já apresento a vocês. Pelo dicionário, vida define-se da seguinte forma: reunião daquilo que diferencia um corpo vivo do morto, né? Então, até uma aplicação, né? Encontrou acidentado sem vida, a planta amanheceu sem vida, né? Então veja que até mesmo a definição do dicionário é uma definição que está relacionada às características que manifestam a vida. O que seria o experimento chamado o gato de Schrödinger, né? Schrödinger foi um físico, né, que estudava aí a parte da física quântica, né? Quando se fala de física quântica, você tem alguns termos que são um tanto quanto difíceis de serem compreendidos, né? É preciso, de certo modo, ter um certo poder de abstração. E para ele explicar essa abstração ou capacidade criativa que é necessária para a compreensão da física quântica, ele trouxe o conceito do gato de Schrödinger, né? Um experimento que ele não foi realizado, ele foi um experimento teórico, em que ele disse que o seguinte: você pega uma caixa, coloca um gato dentro dessa caixa, aí junto com ele coloca um frasco com veneno, um dispersor de partículas radioativas e um contador de radioatividade. A partir do momento que esse contador ele percebe um determinado nível de radiação, ele dispara um sinal, esse sinal aciona uma alavanca
que aciona um martelo ou um peso que cai em cima do recipiente com o veneno e o gato morre por asfixia. Ok. Mas a caixa está fechada, você não consegue observar qual que é o estado do gato, como é que esse gato se encontra naquele momento, se ele está vivo, se ele está morto. E você não consegue também precisar se o frasco está quebrado ou não está quebrado. Então, você tem uma incerteza. Dada essa incerteza, é como se o gato estivesse em um estado de transição. Tanto ele pode estar vivo como ele pode estar morto. Então ele fica dividido aí entre os dois. Difícil, né, de se compreender um tanto quanto de lógica nesse experimento. Talvez dada alguma limitação conhecimento da nossa parte. Não sei, o cara lá foi um físico genial. Então quem sou eu para dizer que esse experimento foi maluco? Mas por que eu trouxe essa ideia aqui para vocês? Para você ver ainda a complexidade que é a questão da definição do conceito de vida. Você não tem como precisar, por exemplo, no caso do gato, sem utilizar das características que manifestam a vida para definir se ele está vivo ou morto. O que você poderia fazer era pegar a caixa, balançar e ver se o gato reclamava. Se o gato reclamasse, resposta a estímulo ambiental, ele estaria vivo. Mas ao mesmo tempo que você fizesse isso, podia quebrar o recipiente e matar o gato, né? Enfim, uma complexidade só. Então aí é o cidadão, né, o Schrödinger, junto com mais uma descrição melhor. Observe que aqui você já tem o recipiente quebrado, né? Se o recipiente está quebrado, o gato está morto. Se o recipiente está íntegro, o gato ainda permanece vivo. Então ele está em um estado morto-vivo, porque você não consegue definir se o recipiente está quebrado ou não. Isso aí foi o experimento de Schrödinger. Mas voltando para a mais maravilhosa das ciências, que é a biologia. Observe, toda vez que vocês observarem esse diamante aqui brilhando nos nossos slides, é porque tem algo extremamente importante que nós precisamos ter muita atenção e cuidado com a informação que está por vir, tá bom? Pausa para beber água. Já bebeu água hoje? É importante. Então, olha só, ao invés de a gente trabalhar com conceituações abstratas, né, do que seria a vida, a gente pode concentrar o nosso estudo nas características que manifestam a vida, né? Então, ao invés de definir que a biologia é a ciência que estuda a vida, nós podemos definir que a biologia é a ciência que estuda os seres vivos e as leis dos processos vitais, né? Então, você vai estudar tanto em composição quanto em interação com o meio ambiente, interação com outros seres vivos. Então, um conceito melhor que define com melhor precisão e cuidado o objeto de estudo aí da biologia, né? Finalidade da biologia é compreender o funcionamento dos seres vivos, desenvolvimento de tecnologia e promover a preservação ambiental e das espécies, né? Pela primeira vez, o termo biologia ele foi utilizado em 1802 por Treviranus e Lamarck, né? Treviranus, médico, Lamarck, biólogo evolucionista, né? Ambos dedicados aí ao estudo dos seres vivos, formação importante também, daí o selo do padrão diamante. Veja o seguinte, o termo biólogo, profissão biólogo, é algo recente, tá? Anteriormente não se chamava por biólogo, e sim como historiador natural. Tanto que, se você observar, lá nos Estados Unidos nós temos um Museu de História Natural. E o Museu de História Natural é um museu que conta a história do nosso planeta e, paralelamente, a história também dos seres vivos, né? Sobre a ciência, né? Durante muito tempo perdurou o chamado mito. E não é que a ciência ela seja superior ao mito, né? O mito tem mais a ver com uma tradição, enquanto que a ciência ela lida com aquilo que pode ser testado, né? Então a ciência ela para validar alguma coisa ou desmentir algo, ela precisa
que isso seja experimentável. Se não é experimentável, a ciência não pode nem afirmar se é possível ou se não é possível, se existe ou se não existe. Por quê? Porque não tem como experimentar. Tá? Então já tenha isso sempre em mente. A ciência ela nasceu a partir da filosofia. Né? A filosofia deu origem a todas as ciências. Né? Porque um grupo de pensadores, né, começou a refletir sobre as grandes questões da humanidade e dentre eles houve aqueles que começaram a refletir a respeito dos fenômenos naturais, né, como começa a vida, como se explica um raio, como se explica a chuva. Né. Durante muito tempo a explicação de que era uma vontade dos deuses foi suficiente. Porém, a humanidade foi evoluindo e descobrindo o seu poder de produção de conhecimento, e então surgiram aí esse desejo por compreender de uma forma mais humana as questões que estão relacionadas à natureza. Né? Os primeiros filósofos que se dedicaram ao estudo da natureza foram os pré-socráticos, né? Que buscavam a chamada causa primeira, né? De todas as coisas. Por exemplo, a causa primeira que era denominada de arqué, né? Então você tem aí Anaxímenes, Tales de Mileto, Parmênides, tem muitos outros filósofos pré-socráticos que a filosofia se encarrega de te direcionar nesse estudo. Né? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos a produção desse conhecimento científico. Né? Sempre que você tem a produção de conhecimento científico, sempre que você tem a produção de algum conhecimento, é porque há alguma necessidade da humanidade por aquele conhecimento. Então, na pré-história, que é um tempo que vai até 4000 a.C., a necessidade de se compreender algo a respeito dos seres vivos era uma questão de sobrevivência. Né? Você saber que tipo de planta, que tipo de fruto você poderia ingerir, como você poderia plantar essas plantas para a obtenção, vamos dizer assim, domesticada desses frutos, que tipo de animal você poderia consumir, qual que é a melhor forma de caçar esse animal, quais são os seus hábitos, né? Aí é o estudo chamado comportamento animal. Na Idade Antiga, de 4000 a.C. a 476 depois de Cristo, o que nós temos de mais evidente é a Mesopotâmia, né, com os chamados jardins suspensos da Babilônia, com a descoberta do que era o pólen, dos primeiros zoológicos, né, os zoológicos servindo para você observar mais de perto o comportamento dos animais, domesticá-los, enfim. Aconteceu na Idade Antiga que tem relação com a biologia. Na Grécia, de 460 a.C. a 377 a.C., temos aí o Hipócrates. Né? Hipócrates ele é o pai, considerado o pai da medicina. Ele disse que a matéria ela é composta por 4 elementos: né? O ar, o fogo, a terra e a água. Né? E que o corpo humano ele é composto por 4 substâncias chamadas humores, que é o sangue, a bile amarela, a bile preta e o flegma, né? E que o desequilíbrio de qualquer um desses 4 humores é o que gera a famigerada doença, certo? Isso aí é Hipócrates, o pai da medicina. E então vem o nosso amigo Ari, né? Ari quem? Aristóteles. Aristóteles ele é considerado o pai da biologia, ele foi o primeiro sistemata. O que significa sistemata? Né? É um cientista, né? um biólogo, que se concentra na classificação dos seres vivos. Né? Então ele dividiu os seres vivos em 2 grupos, né? Os animais e os vegetais. Animais é o que consegue se movimentar, e os vegetais são todos aqueles que são sésseis. O que é o césseo? É fixo a um determinado substrato. O que é o substrato? É o solo, né? O local onde aquele ser vivo está pregado e dali ele não sai para canto nenhum. Né? Ele fez algumas análises, né, sobre homologia, né, que são estruturas em uma mesma espécie ou que executam
a mesma função, mas têm a mesma origem embrionária, e é por analogia. Esse é o conceito que a gente chega mais no estudo da evolução. Ele também fez estudos sobre os animais, né, definindo animais que têm sangue e animais que não possuem sangue. Né. Temos também o Theophrastus, né, com a colaboração para a botânica, junto com o Plínio, e o Galeno extremamente importante para a área médica, dado os seus estudos de anatomia. Né. E aí, lamentavelmente, essas fotos elas representam momentos de grande sofrimento para a humanidade. Né. A primeira retrata o equipamento de proteção individual utilizado pelos profissionais da saúde no período da chamada peste negra, né, ou peste bubônica, e abaixo uma imagem de um dos acampamentos para o acolhimento daqueles pacientes acometidos pelo vírus Ebola, né, pela Ebola, uma doença extremamente letal. Mais recente também tivemos uma experiência aí de uma pandemia e durante 2 anos deixou a gente bastante aflito, né, que foi a pandemia da Covid-19. Perdemos muitas pessoas queridas, né, para esse vírus. Então já deixou também os meus sentimentos àqueles que tiveram seus entes queridos consumidos por essa praga, né, que foi a Covid-19. Mas voltando à história da biologia. Durante a Idade Média, os árabes eles dominaram muito a questão do estudo da zoologia. Ou seja, o que é zoologia? Zoologia é o estudo dos animais. Né? Temos aí o Alberto Magno, que fez 2 livros, né, sobre vegetais e outro sobre animais. E temos o desenvolvimento da óptica com o surgimento das lentes e dos óculos. Né? Quando se fala da óptica na Idade Média, você tem um salto muito importante. Por quê? Porque você começa a ter a possibilidade de enxergar algo que antes a olho nu não era possível. Né? Então as lentes elas ampliam a nossa visão de modo que o mundo da microbiologia, né, dos micróbios, dos micro-organismos, ele começa a ser investigado. Né? E aí tem-se a evolução do conhecimento científico. Veja que o desenvolvimento da óptica é a aplicação de um conhecimento no desenvolvimento de um instrumento que vai trazer maior qualidade de vida para o ser humano. Né? E levando isso em consideração, nós temos aí a descoberta de estruturas microscópicas com a utilização de um microscópio mais simples, mas que conseguia ampliar bastante a imagem. Né? Anton von Leeuwenhoek, né, ele criou esse microscópio aqui, óptico, e ele não tinha lá tanta coisa para fazer, ele era muito curioso, então ele colocava muitas amostras no seu microscópio. Né? Então ele foi o primeiro que observou os espermatozoides, ele observou também os protozoários e colônias de bactérias. Uma bactéria ele não consegue ver não, gente, é uma bactéria muito pequena, você consegue ver ela no microscópio óptico, né? Mas uma no microscópio eletrônico, mas uma colônia de bactérias você já consegue observar pelo microscópio óptico, tá? Então, 2 grandes descobertas na Idade Média. 1650, criação do microscópio, Leeuwenhoek, e em 1665, Robert Hooke descobriu o que hoje a gente chama de célula, né? Lembrar que na verdade, o que Hooke viu não foi a célula, foi a parede celular. Mas o termo, né, célula, ele se aplica, né, ele ficou consagrado. Né? Aí, na Idade Contemporânea, nós temos aí em 1802 o Treviranus e o Lamarck, com a utilização pela primeira vez do termo biologia para se referir à ciência que estuda as características dos seres vivos e as leis dos processos vitais. Tivemos aí algo extremamente importante, daí
esse selo de padrão diamante, moçada. 1828, Frederick Wöhler conseguiu fabricar uma substância chamada ureia, que é essa estrutura que está aqui representada. Estou mostrando aqui para vocês, né? Por que isso daqui foi importante? Porque veja só, existem dois grupos de moléculas, as moléculas que são as inorgânicas e as moléculas que são orgânicas. Durante muito tempo acreditou-se que os seres vivos eles possuíam em si alguma característica, né, um poder vital que fazia com que eles tivessem a habilidade de sintetizar um grupo de substâncias. A esse grupo de substâncias deu-se o nome de compostos orgânicos, né? Porém, o Wöhler ele conseguiu quebrar esse conceito a partir do momento que ele conseguiu sintetizar a amônia, sintetizar a ureia em laboratório, né? Como é que ele fez isso? Pegou cianato de amônio, esquentou e pronto. Isso foi suficiente para fabricar a ureia, né? Em seguida, em 1839, tivemos aí a teoria celular por Schweiland e Shivan, né? Teoria celular ela diz que todo ser vivo é formado por células, né? 1859, Charles Darwin trouxe a teoria da seleção natural. 1862, Louis Pasteur ele contestou, né, a teoria da abiogênese, né, e deixou claro que ela não era aplicável, né, que era besteira. E criou a primeira vacina contra a raiva, tá? Em 1866, não é que ele criou a primeira vacina mesmo, ele criou a primeira vacina contra a raiva, ok? 1866, Gregor Mendel foi um monge que fez estudos estatísticos e chegou a conclusões extremamente importantes para a área que hoje nós denominamos por genética, né? O estudo da hereditariedade. Em 1867, Ernest Haeckel ele descobriu um terceiro reino, né? Aristóteles, veja só, até então nós estávamos com a definição de Aristóteles, né? Animal e vegetal. Então o Haeckel ele trouxe aí a proposta do terceiro reino, que seria o reino protista, né? Em 1880, Robert Koch ele definiu que são os micro-organismos que são os causadores das doenças. E aí isso é algo que já estava sendo observado, porém com essa definição tivemos grandes avanços na área médica, porque veja bem, micro-organismo é algo que a gente não vê. Então, minha mão aparentemente está limpa, mas será que ela realmente está? Será que não tem micro-organismos como bactérias ou fungos nas minhas mãos? Bom, eu não sei. Então, na dúvida, se eu for mexer com comida, se eu for tratar alguém, né, algum paciente que esteja no leito, acamado, mas for prestar apoio a alguém, eu preciso fazer o quê? Eu preciso lavar as minhas mãos, a fim de eliminar esses micro-organismos que eu não consigo ver, mas que eles podem estar nas minhas mãos. E o simples fato, o procedimento que mais salva vidas é o profissional da saúde lavar suas mãos. Em que as mãos elas transportam muitas bactérias, né? A gente toca em tudo ao longo do nosso dia a dia, então é uma fonte, um disseminador de contágio muito forte, né? Em 1882, o Walter Fleming ele descobriu aí a questão da divisão celular, mitose, meiose. Thomas Morgan, em 1910, descobriu os cromossomos, né, responsáveis pela determinação das características a partir de algo chamado gene, né, que é uma unidade de informação genética. Em 1928, já começam as descobertas mais recentes, né? Alexander Fleming descobriu acidentalmente a penicilina, né, um antibiótico extremamente utilizado até hoje. Exemplo de penicilina, você com certeza já tomou. Bezetacil, penicilina. Ótimo para infecção na garganta. E aí, pausa para mais um pouquinho de água. Em 1932, Knut e Ruska inventaram aí o microscópio eletrônico, permitindo a visualização do mundo ainda mais microscópio, como vírus e bactérias em unidade, né?
1943, o Avery ele descobriu que a hereditariedade é passada ou determinada pelo DNA e não por proteínas, que até então acreditávamos que eram as proteínas. E aí uma descoberta extremamente importante. Em 1953, Watson e Crick descobriram o modelo, né, da fita de DNA, um formato de dupla hélice, né, em que seguem sentidos opostos, 5 linhas, 3 linhas, e outro 3 linhas, 5 linhas, né? Mais à frente a gente vai estudar especificamente eles, tá? Isso aqui é uma foto, foi produzida por raio-x da molécula do ácido desoxirribonucleico, DNA. Então observe que aqui está a imagem, ela descreve a forma como James Watson e Francis Crick eles utilizaram para descobrir esse formato de dupla hélice, né? Então observe que você pega aqui as extremidades do X, transporta para essa molécula, você consegue perceber que existe esse formato de hélice, né? Daí o X. Né? Em 1956, Herbert Copeland descobriu o quarto reino, o reino Monera. Em 1968, houve a descoberta de algo chamado enzima de restrição. O que é enzima de restrição? É uma enzima que consegue determinar ou achar e cortar partes muito específicas do DNA. Isso aí é bom porque se você precisa pegar, por exemplo, o gene que faz a insulina, você corta somente essa parte do DNA, do gene que faz a insulina e consegue colocar em uma bactéria para que essa bactéria passe a produzir insulina. Então é uma biotecnologia extremamente importante. Em 1969, Robert Whittaker descobre o quinto reino, denominado de reino fungi. E em 77, Carl Woese ele traz uma proposta diferente, que ao invés de se lidar com reinos, se lida com domínios, né? 2 domínios direcionados a organismos procariontes, né, que são as bactérias, e um para os eucariontes, né, que são todos os outros seres vivos, né? Por qual motivo ele propôs a criação desses 3 domínios, dadas as diferenças de RNA. Em 1983, Kary Mullis descobriu a técnica de reação em cadeia da polimerase, que permite a cópia do DNA em laboratório. Em 1984, Alex Jeffreys ele criou o chamado teste genético. E aqui eu preciso só trazer para vocês uma aplicação melhor a respeito dessa questão da técnica do PCR. Se o PCR não existisse, então essa parte de teste genético, né, de identificação de pessoas a partir de teste de DNA, ela não seria possível. Por qual motivo? Porque a ideia da técnica de PCR é você conseguir aumentar a quantidade de amostra que você tem para poder fazer as experimentações necessárias para se tirar a conclusão. É algo que é muito utilizado principalmente aí na perícia criminal, tá? Em 1996, Ian Wilmot, ele, que é esse cidadão aqui, ele realizou um grande feito. Esse feito foi grande demais. Meu amigo, ele realizou a clonagem de uma ovelha, que foi essa daqui. Foi a chamada ovelha Dolly, né? Então ele conseguiu manipular o material genético em laboratório, utilizando uma outra ovelha com barriga de aluguel, inseriu lá um zigoto, né, geneticamente modificado, e conseguiu realizar a clonagem de uma ovelha, que era chamada ovelha Dolly, né? Foi um sucesso essa clonagem. Só observaram que a idade das estruturas, por assim dizer, da ovelha Dolly, mesmo que ela fosse uma recém-nascida, ainda estavam como se já fossem uma ovelha bem mais velha, né? E isso a gente vai compreender mais à frente do porquê que isso aconteceu. E nos anos 2000, mais recente, tivemos aí o mapeamento completo, projeto Genoma Humano, que permitiu o mapeamento do genoma humano, ou seja, do conjunto de genes do ser humano, né? E aí nós encerramos essa parte de história da biologia e vamos entrar nos níveis de organização, tá?